Olá, tudo bem com vocês? Primeiramente, hoje não vai ter Oi Mundo, porque eu trouxe um cara que vai dar um Oi Mundo pra vocês, nota 10, só porque não dá pra dar 11. O tema que eu queria discutir hoje é inovação aberta, que é uma tendência que infelizmente não virou moda no Brasil, e o Flávio Pripas, CEO do Cubo, incubadora do Itaú, vai tratar nessa entrevista. Para quem não sabe, inovação aberta é um termo que foi cunhado em 2003 e ele quebra um paradigma da inovação. Ele tem como objetivo fazer com que a inovação ela não aconteça em silos ou em um lugar só da empresa ou com uma pessoa. O objetivo é compartilhar a ideia para que ela seja moldada por vários atores desse processo. E é isso que vocês vão acompanhar agora nessa entrevista. Oi, mundo! Não acredito! Pronto. Agora a gente vai fazer junto. Tá. 2, 3 e... Oi, mundo! Bem-vindo! Obrigado. Muito obrigada, é uma honra falar com você. Flávio, primeiro, obrigada pelo seu tempo, por compartilhar aqui comigo e com o pessoal um pouco do que você conhece, do muito que você conhece. E eu queria bater um papo com você sobre inovação aberta, que ainda hoje ela é vista como um paradigma por muitas empresas, mas que não precisa ser bem assim. Eu queria saber como você tem visto a adoção de inovação aberta em grandes empresas? Não é só a inovação aberta que ainda é vista como um paradigma, acho que a própria palavra inovação. Inovar significa abraçar risco, e a empresa não gosta de abraçar risco. Todo o processo na empresa estabelecida, ele é feito para diminuir risco. Quando você inova, você está arriscando. Você está arriscando fazer um negócio que nunca ninguém fez antes, fazer alguma coisa diferente. Então, todo esse conceito está envolto em várias coisas que são complicadas para uma empresa. O que a gente faz aqui no Cubo é tentar desmistificar, tentar quebrar essas barreiras para que as empresas elas possam inovar mais. Inovação aberta, no final das contas, significa você trabalhar com aquilo que está fora dos seus mundos, fora de casa. E tem uma coisa que muitas pessoas não têm nem essa visão. As empresas no Brasil, elas são extremamente fechadas. O ambiente de negócio aqui no Brasil, ele veio do contexto histórico que fez com que as empresas ficassem muito fechadas. Até o começo da década de 90, final da década de 80, começo da década de 90, a economia do Brasil era totalmente fechada. A gente tinha economia de mercado, a gente não podia importar ou exportar coisas, era um cenário completamente diferente. E o que as empresas elas desenvolveram nesse tempo? Elas desenvolveram habilidades de tentar criar tudo dentro de casa. E isso acabou ficando quase até hoje. Ainda existe uma cultura na empresa estabelecida na grande empresa, onde em vez dela trabalhar com vários parceiros, com vários fornecedores, com várias pessoas que podem ajudar ela a inovar ou a fazer um negócio mais rápido, ela trabalha muito com aquilo que tem dentro de casa e isso está mudando agora. E apesar da cultura das empresas mais tradicionais brasileiras seguir essa herança histórica, digamos assim, tem alguns segmentos que você acha que estão despontando na adoção de inovação aberta no Brasil? Quais são, assim? Todo mundo está buscando inovar hoje em dia, só que ninguém sabe como fazer. O que está acontecendo, e uma coisa que a gente fala bastante, é que a velocidade do mundo está mudando de velocidade. Acho que isso a gente vê. O comportamento das pessoas está mudando, toda hora surgem novos produtos, novos serviços. A nossa vida mesmo é impactada por coisa que está surgindo, toda a nossa vida de 2 anos atrás é completamente diferente da nossa vida hoje, que a gente sabe que vai ser completamente diferente daqui a 2 anos. Dado isso, toda empresa ela tem que inovar. Só que ele volta naquilo que eu estava explicando, inovar é arriscado. E quando a gente fala de inovação aberta, ou quando a gente fala de tem que pensar diferente, a empresa ela tem que trabalhar mais até dentro da sua cultura, do seu modelo mental, ou quebrar aquelas barreiras, aquelas verdades absolutas que existem do que qualquer outra coisa. A gente vê hoje várias indústrias tentando fazer coisas diferentes. O próprio Banco Itaú, ele é o principal fundador, é o fundador e é o principal mantenedor do Cubo. Por que ele resolveu investir numa iniciativa como essa? Porque quando ele começou a olhar para dentro de casa, ele percebeu que ele não sabia se relacionar com startups, com essas empresas novas que estão desafiando o status quo.
Então ele falou, olha, a melhor maneira de eu aprender é estar perto. Esse acho que é um dos grandes exemplos. E a gente tem vários exemplos de outras empresas que estão começando a abrir suas portas. Sabe uma coisa que a gente fala também aqui? Quem vai ter sucesso no mundo hoje em dia, dado que o mundo está mudando cada vez mais rápido, não é quem cria. Tem aquela cultura histórica que as empresas brasileiras estavam acostumadas a criar tudo dentro de casa. Mas agora para o futuro, quem vai ter sucesso não é quem cria, é quem orquestra. Quem trabalha em rede. Quem trabalha em rede, quem orquestra parceiros, fornecedores, tecnologias, pessoas, clientes, todo mundo que está interessado para construir maior valor. É 1 mais 1 que é maior do que 2. E é nesse tipo de coisa que a gente trata aqui numa iniciativa como essa, como o Cubo. Bom, pegando o gancho do Cubo, né? Você está inserido num ambiente no qual você tem muitas startups. A gente não tem parede entre elas praticamente, então aqui a troca de ideias é algo natural, né? Como que você vê inovação aberta acontecendo no Cubo e em outros ambientes como incubadoras de negócio e lugares propícios para startups se conectarem e se relacionarem? Assim? O Cubo, ele é um ambiente colaborativo. Todos esses ambientes que fomentam startups são ambientes colaborativos. Mesmo porque é uma startup que ela está fazendo, ela está criando um novo produto, está criando um novo serviço, ela está tentando desafiar o status quo. E é uma trajetória que é uma trajetória muito solitária muitas vezes. E uma coisa que a gente fala é que quanto mais o empreendedor ele troca ideia, melhor, mais ele consegue alavancar, melhorar aquela ideia que ele tem. Eu até brinco que quando você tem uma ideia, só de você tirar do seu cérebro, sair pela sua boca, entrar na orelha da outra pessoa, entrar no cérebro dela, sair pela boca dela, entrar na sua orelha, aquela ideia já vai sendo melhor trabalhada. Então esse ambiente é um ambiente que isso é muito natural, só que ele é um microcosmo, ele é um ambiente artificial onde a gente tem essas conexões. A gente fomenta aqui conexão entre empreendedor com empreendedor, empreendedor com investidor, empreendedor com universidade e empreendedor com grande empresa. Só que quando a gente sai dos muros do Cubo e a gente vai para um outro lugar, isso não acontece de forma tão intensa. Quando a gente sai do Cubo, você vai numa empresa, numa grande empresa, às vezes você tem até áreas que não se conversam. Mal sabe o que uma outra área está fazendo. E a gente tenta mostrar que esse ambiente de colaboração é algo que todo mundo pode, se as empresas conseguirem fomentar um ambiente de colaboração como esse, todo mundo pode ter vantagem. E é interessante você tocar nesse ponto, porque eu atendo startups. E muitas vezes eu falo com founders que eles têm medo de falar a ideia, porque eles acham que a ideia vai ser copiada. E assim, a grande questão é operacionalizar, é orquestrar as parcerias, é ver fornecedores, enfim. A ideia é muito legal, mas é o ponto 1, assim, né, de uma grande jornada. Então é interessante você falar que isso acontece. A gente fala que ideia não vale absolutamente nada, porque vale a capacidade de execução. As pessoas não têm tempo de ficar copiando a ideia. E no mundo tem quase 8 bilhões de pessoas, uma ideia, com certeza, tem centenas de pessoas que tiveram a mesma ideia, e o que vai diferenciar um do outro é a capacidade de execução. O que a gente fala para os founders, para os fundadores de empresas, que às vezes eles falam, mas eu não vou contar o que eu estou tentando fazer porque alguém vai copiar. Para! Você tem que falar, porque quanto mais você fala, mais você vai estar trabalhando na sua ideia, mais você vai trabalhar na sua comunicação, no seu pitch, como você coloca aquele problema que você está resolvendo de forma pragmática. Então é importantíssimo qualquer pessoa que tenha uma ideia, divulgar, distribuir aquela ideia com o maior número possível de pessoas. Porque isso traz resultado. Mas e se alguém copiar a minha ideia? O problema é seu. Tão simples quanto isso. É tão simples quanto isso. Parem de me aspirar. O problema é seu. O problema é seu, porque você foi um incompetente de não ter feito antes. E eu uso essas palavras. Você tem que avisar que vai doer, as pessoas não estão preparadas para esse tipo de feedback. E eu uso palavras porque é a verdade. Você quer me deixar irritado? Você chega e vira para mim e fala, eu tive a ideia do Uber 5 anos atrás. A resposta é, você é um incompetente, porque você não foi lá e fez. É tão simples quanto isso. Então, assim, o importante é fazer. Hoje em dia existem ferramentas para que você consiga pegar uma ideia e realizar aquela ideia muito rápido, muito barato. E sabe o que é mais importante? Eu vou além. Eu falo, inclusive, que nós seres humanos, a gente se engana. Nós achamos que nós somos capazes de abstrair, de fechar os olhos e enxergar os grandes mundos, nós nos achamos muito inteligentes. Isso é uma mentira. Nós, seres humanos, nós não somos tão inteligentes quanto nós achamos que nós somos.
Tanto que você só entende uma ideia de verdade no momento que você consegue pegar aquilo na mão. No momento que você consegue tangibilizar, que você tem um produto que você consegue pegar e entender exatamente o que é aquilo. Tanto que para você como empreendedor, a sua ideia não vale nada, transforma aquilo num produto que as pessoas conseguem pegar na mão. Quando as pessoas conseguirem pegar na mão, elas vão conseguir te dar feedback real se aquele produto está gerando valor ou não, e assim você vai desenvolvendo aquela sua ideia, criando produto, melhorando e crescendo, indo para o mercado e gerando cada vez mais valor. Flávio, se você pudesse listar 3 grandes passos ou ações que uma grande empresa teria que ter para conseguir implementar a cultura de inovação aberta em grandes linhas, quais seriam? Sabe que eu recebo aqui no Combo todos os dias no mínimo 2 grandes empresas, 2 CXO de grandes empresas. Então é CEO, CMO, CIO, CFO. Eu não sabia nem que tinha tanto X lá no negócio. E eu faço uma provocação para todo mundo que eu recebo aqui, que eu viro e falo, olha, qual foi a última vez que você fez um projeto na sua empresa e entregou resultado tangível, palpável para a sua organização em menos de um mês? E geralmente quando eu faço a provocação, a resposta que eu recebo de volta é nunca. Ou você escuta grilinhos assim? Eu não escuto nada, né? Porque a resposta é silêncio. E quando a gente começa a falar de inovação aberta, quando a gente começa a falar de inovação até no sentido mais holístico da palavra, a gente não quer dizer talvez, você tem que se reinventar a sua empresa. Você não precisa fazer aquele processo de destruição criativa, que você vai criar um novo produto que vai matar o produto atual e tal. Começa pelo básico, começa com a cultura das pessoas. Por que às vezes você não consegue entregar um projeto mais rápido? Por que às vezes tem uma verdade absoluta na empresa que nunca foi desafiada? Sabe a dica que a gente dá? Você é uma grande empresa, você quer começar a pensar em inovação ou inovação aberta, o que quer que seja, tenta escolher uma startup e faz um projeto com ela. Tenta contratar uma startup. Sabe que a grande empresa muitas vezes não vai conseguir nem contratar a startup. Eu conheço a área de compras de grande empresa. Porque não vai passar pelo processo de área de compras, porque a startup não vai conseguir preencher os pré-requisitos de TI, porque às vezes não vai conseguir assinar aquele contrato que o jurídico ele manda, porque às vezes a startup não vai poder receber em 180 dias, porque senão ela vai falir, ela vai fechar. Então assim, quer começar a pensar em inovação? O melhor exercício que uma grande empresa pode fazer, o primeiro exercício é contratar uma startup como fornecedora para pagar R$1.000 para ela por mês. Esse é um primeiro passo. Você fez esse primeiro passo, daí você consegue pensar em várias outras coisas. Vou me aproximar de startups, vou fazer uma aceleradora, ou então vou começar a investir, vou comprar alguém. Mas começa contratando. É o primeiro exercício que em 2 anos e meio de Cubo, a gente aprendeu que esse é absolutamente o primeiro exercício que gera mais resultado para todo mundo. Contratar uma startup para pagar R$50 por mês. Isso já desafia tanto o processo interno da empresa, que só no desafio desses processos internos, ela já está inovando, já está pensando de uma maneira diferente. E é o que você falou de tangibilizar, né? Traz para a vida real, assim, quais são os desafios na prática? Que áreas, que processos, quem está envolvido, enfim, coisas que a gente acaba não pensando durante, quando a ideia está na mente ainda. Você falou um negócio, tem muita gente que fala de processo de inovação, né? Como que você vai transformar em algo que é processual a inovação? Você pode ter até os processos, as metodologias, mas quando você vai falar de inovação mesmo, você está falando muito mais de visão e o quanto você vai investir de tempo e dinheiro para chegar naquela visão. E é uma discussão também bacana que a gente faz bastante. Muito bem, eu agradeço muito os seus insights, as ideias, os puxões de orelha, você me ajuda muito. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O Cubo tem canal no YouTube? O Cubo tem um canal no YouTube, ele está em todas as redes, a gente faz muito menos no YouTube do que deveria fazer, mas a gente está lá. Então convido vocês, empreendedores e entusiastas do assunto, a seguir o canal e acompanhem os próximos vídeos. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado, gente. Valeu, tchau, tchau.